Olá galera, hoje nós vamos iniciar nosso conteúdo sobre espaço agrário, destacando aqui as suas principais características, tanto no Brasil quanto no mundo, ok? Vamos lá. O espaço geográfico para fins didáticos é dividido em espaço urbano e espaço agrário. Hoje nós vamos nos dedicar a comentar um pouco sobre as características do espaço agrário. Então, o espaço agrário possui as seguintes características. Primeiro, a presença de formas naturais na composição da paisagem. Como formas naturais, lê-se rios, florestas, montanhas, entre outros. Segundo, grande dispersão das construções humanas e das atividades econômicas. Geralmente, no campo, as propriedades são maiores que nas cidades. Por isso, as casas, as construções humanas estão mais distantes uma das outras. Terceira, uma diversidade de apropriação do espaço. Por exemplo, quando levamos em consideração os países do norte e do sul, nós vamos ver que há diferentes formas com que os países dessa região se apropriam do espaço. Quarto, predomínio de atividades econômicas extrativistas e agropecuárias, especialmente nas regiões mais pobres do planeta. Ou seja, no campo predominam as atividades primárias, que estão voltadas para a produção de alimentos ou de matérias-primas a serem transformadas pela atividade secundária, ou seja, a indústria. Tá? Atualmente, algumas regiões especializaram-se na produção de alguns produtos agrícolas e substituem os processos tradicionais por processos industriais. Junto a isso, você tem o crescimento de atividades ligadas à agroindústria, ao setor de serviços, como hotéis, fazenda, pousadas, condomínios rurais, pesca e pague, entre outros. Então, com isso, podemos ver uma mudança do papel do campo na divisão territorial do trabalho, ou DTT, aumentando assim a sua complexidade. Outra questão que devemos entender é como se dá a relação entre campo e cidade. A relação entre campo e cidade se dá desde a antiguidade. Nesse período, a agricultura era a principal atividade econômica. Mesmo naquelas que se notabilizaram pela grandeza de suas cidades, a grande maioria da população que trabalhava residia nos campos. Na antiguidade, o campo constituía o espaço da produção. A cidade, o espaço da circulação e do consumo das mercadorias produzidas. A cidade foi também o espaço da política, do ócio, das artes e da ciência. A agricultura também foi a base econômica durante toda a Idade Média. Nesse caso, o trabalho agrícola cabia aos servos. E o excedente da produção alimentava os senhores feudais, inclusive o clero, e seus exércitos. Nas sociedades pré-industriais, o campo abrigava a grande maioria da população e era responsável pela quase totalidade da produção de riquezas. A Revolução Industrial transformou radicalmente as relações entre o campo e a cidade. A urbanização acompanha a industrialização. Ao mesmo tempo em que libera mão de obra para as atividades urbano-industriais, a agricultura deve responder pela produção de uma quantidade crescente de alimentos para as populações das cidades. Menos pessoas produzindo no campo, mais pessoas consumindo nas cidades. Isso só foi possível graças ao aumento da produtividade agrícola. Nas economias modernas, o mercado urbano determina a produção agrícola. A produção rural, antes autossuficiente, se especializa
e passa, de um lado, a atender às demandas da cidade e, de outro, a depender das cidades para o abastecimento, por exemplo, de maquinários, insumos e alimentos industrializados. Um agricultor especializado produz exclusivamente para o mercado e nele adquire tudo que necessita para viver. Observa-se a tendência à grande penetração do capital agroindustrial no campo. O que se verifica em escala planetária é a subordinação do campo à cidade. Ou seja, a cidade passa a comandar as atividades que são realizadas no campo, tornando o campo cada vez mais dependente de produtos oriundos das cidades industriais, como, por exemplo, máquinas, insumos, agrotóxicos e tecnologia. E, é claro, capital. Em resumo, a modernização da agricultura consiste na modernização das atividades agropecuárias. Dessa forma, as grandes empresas ou empresários agrícolas procuram impor ao campo uma dinâmica de racionalidade semelhante à economia urbana e industrial. Atualmente, pode-se afirmar seguramente que o campo já incorporou em grande parte o ritmo das indústrias. O uso de irrigação artificial, de sementes melhoradas em laboratórios, criando condições especiais para a produção de gêneros agrícolas, as melhorias genéticas para acelerar a reprodução, o crescimento e a engorda dos animais, vão transformando o velho conceito sobre a vida no campo e alterando a sua paisagem. Ocorre ainda uma mudança significativa na divisão territorial do trabalho, ou seja, DTT, pois a indústria pode, a partir do desenvolvimento tecnológico, produzir matérias-primas próprias, bem como alimentação diversificada, reduzindo o papel clássico do campo. Muitas vezes, o produtor rural fica dependente dos produtos desenvolvidos pela indústria. É importante destacar que os problemas que afetam o espaço agrário, como, por exemplo, a concentração da terra, a violência, tem provocado nos países desenvolvidos uma intensa migração campo-cidade, que nós conhecemos como êxodo rural, que nada mais é do que a saída do trabalhador do campo para a cidade. Esse fluxo desencadeia uma série de problemas nos centros urbanos, tais como a proliferação de submoradias e a expansão do mercado informal, dentre outros. Por outro lado, os problemas que afetam as cidades têm repercussão no espaço agrário. Podemos exemplificar tal situação a partir das crises financeiras dos últimos anos, que têm provocado a elevação das taxas de juros praticada pelos bancos, comprometendo principalmente os pequenos e médios produtores agrícolas, uma vez que estes dependem de financiamento para aplicar na produção. Esse fato tem provocado endividamento maior desses produtores, além de encarecer o custo da produção final, o que acaba por atingir os consumidores concentrados nas cidades, que vê o preço dos alimentos subirem demais, tá? E com isso perdendo poder aquisitivo, poder de compra. Tá? Então, essa é a nossa primeira aula. Não percam a próxima aula, que nós vamos falar sobre sistemas agrícolas. Beleza? Um abraço a todos, até a próxima.